Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Question Killer e vamos resolver essa questão aqui da UNEB 2017 para a medicina, que ela diz bem assim: pesquisadores da Universidade de Califórnia, Estados Unidos e do Instituto Central de Pesquisa do Sal e Química em Gujarat, Índia, estão trabalhando com estudiosos da Universidade de Ben-Gurion do Negev, Israel, no cultivo de plantas modificadas geneticamente. Aí tem a sigla, como o arroz orizado, sativa, cevada e tomate em água de baixa qualidade, salobra, reciclada até a água marinha diluída. A concentração média de cloreto de sódio NaCl na água do mar é de 30 gramas por litro, né? Aí ele dá a concentração comum. O objetivo do estudo é desenvolver cultivares, aí a sigla, né, das plantas geneticamente modificadas com genes de holóftas a sobreviverem na presença de sal e alimentarem milhões de pessoas até meados do século. Quase 25% das áreas irrigadas do mundo sofrem com os solos salinizados arruinados devido à prática de irrigações inadequadas. Cientistas estão tentando adicionar as proteínas transportadoras de íons Na+, acusos Cl- nas antiportes das halófitas e plantas, como o arroz, que produz mais de 40% de grãos na presença de água marinha com 1/10 de concentração de sal. Nossa senhora, tá parecendo Enem isso aqui. Considerando-se as informações da ilustração A, B e C que tem aqui, né? Eu peguei uma imagem com uma qualidade melhor, porque essa daqui tá horrível. Em relação à trajetória do sal nas halófitas e do texto em relação ao desenvolvimento das plantas, as plantas que são modificadas, né, geneticamente, tolerantes à presença de sal na água e no solo arruinado pela irrigação inadequada. É correto afirmar que, vamos lá, tem a letra A maior concentração de sais no solo e na água de irrigação em relação à concentração da seiva de plantas produz aumento do volume das raízes do vegetal em A. Aí vamos ver o que tem escrito em A. A maioria das plantas tem barreiras físicas e bioquímicas nas raízes para barrar íons de sódio e íons de cloreto Cl- e permitir a entrada de água. Aí tem arroz como o sativa é um exemplo, mas com barreiras só podem lidar com os níveis relativamente baixos de sais. Beleza, eu não tô falando nada aqui de água, beleza? E aqui ele tá dizendo assim, vai provocar um aumento do volume nas raízes do vegetal. Ah, por quê? Não vai. Qual o sentido disso? Se a gente estivesse falando de osmose ainda, a gente teria esse meio do lado de fora aqui mais concentrado, certo? Seria um meio hipertônico. Então, na planta, a gente teria um meio hipotônico, né? E se a gente estivesse falando de uma entrada, se a gente estivesse falando de uma entrada de água, não faria sentido, né? Estaria falando de uma saída de água, que é o contrário do que está dizendo essa letra A, né? Está dizendo assim, aumento do volume das raízes do vegetal. Não. Se a gente estivesse falando de osmose, que essa barreira aqui está falando que a água é para entrar, né? Não faz nem sentido. Então essa letra A aqui está errada por conta disso, né? A letra B diz assim, a quantidade de íons Na+, aquoso, armazenada no interior do vacúolo da célula celular tem concentração inferior, beleza? A da seiva da planta em B. Vamos ver o que está escrito em B aqui. Vamos lá. Em B está escrito assim, as halófitas podem lidar com excesso de íons de sódio e cloreto, mesmo se chegarem ao sistema circulatório da planta e penetrarem em folhas. A Suad marítima, um arbusto que vive em pântanos, tem proteína de canal que transportam íons para bexigas celulares internas, famosíssimos vacúolos, para manter longe de processos sensíveis vegetais. Peraí, o que estava dizendo aqui? Estava dizendo o seguinte, ó. A quantidade de íon armazenada no interior do vacúolo tem concentração inferior à da seiva da planta? Não. Acabou de dizer que os íons são armazenados lá para não atrapalhar os processos, né? Então tá errado. Aí vem essa daqui. A pressão osmótica média da água do mar em relação ao do cloreto de sódio dissolvido a 27 graus Celsius é de aproximadamente 25 atm. Vamos ver, né? Vamos verificar isso aqui.
a gente vai pegar o cálculo de pressão osmótica, né? Que é esse aqui, ó. I igual a concentração molar RT, e aqui, né? Que isso aqui é um... Esqueci, advante, uma coisa assim, né? Basicamente, a gente tem um NaCl, né? NaCl, e ele vai sofrer a dissociação, né? O NaCl vai sofrer a dissociação. N mais Cl menos. Então, esse valor aqui, ó, né? Eu esqueci o nome, alguma coisa assim. Esqueci, realmente não lembro o nome disso aqui. Beleza? Mas esse valor aqui vai ser baseado nesses íons que vão sair. No caso, como eu tenho dois íons, né, o Na+, e o Cl-, aqui eu vou colocar o valor de 2, beleza? Então, a gente tem que o nosso I aqui vale igual a 2. Esse R aqui é a constante, né, dos gases lá e tal. Então, esse R aqui, eu acho que é 0,082, então não. Vou botar só 0,08, né, na realidade. É 0,0882, eu vou botar só 0,8. A temperatura foi dada em Celsius, né? A gente não trabalha com temperatura em Celsius, então a gente vai trabalhar aqui em kelvins. Então, temperatura em Celsius, a gente tem a temperatura, deixa eu ver, eu acho que é Kelvin igual a Celsius mais 273, não é isso? Então a gente vai ter 300 aqui, já dá para colocar direto, mostrando de onde é que vem isso. E beleza, tá dizendo que aproximadamente 25 atm. Tá faltando o quê? Tá faltando aqui a massa, né? A massa não, a concentração molar, beleza. Então, ele disse que a concentração comum é 30 gramas por litro, né? Então a gente vai colocar aqui concentração comum igual, eu vou botar lá junto, beleza? 30 gramas por litro. Vou botar tudo em um cálculo só. 30 gramas por litro, beleza? Eu vou consultar na tabela periódica qual é o valor da massa molar do NaCl. O valor da massa molar do NaCl é 58 gramas, beleza? O que é que eu vou fazer? Eu vou aproximar isso aqui para 60, beleza? Então eu vou dizer que eu tenho 60 gramas, eu tenho 1 mol, beleza? Então, 30 gramas eu vou ter 0,5 mols, né? Estou pegando essa relação aqui. Então, eu tenho que a minha concentração molar, vou botar aqui, minha concentração molar vai ser igual a 0,5. Ok. Então, agora é só substituir valores de ser feliz. Então, vamos lá. A pressão osmótica, né, vai ser igual à concentração que a gente acabou de achar, 0,5. Aqui, vezes 0,08, vezes 300 Kelvin vezes 2, ok? Então, isso aqui vai ser igual a, vamos botar aqui, 0,5 vezes 8, vezes 2, vezes 3. Aqui a gente vai ter 4, vezes 3, vezes 2. E aqui a gente vai ter 24, né? Beleza. Aqui diz que é aproximadamente 25. Então, essa daqui é a alternativa correta. A carga iônica no interior da bexiga é diferente de zero em C. Vamos dar uma olhada aqui, o que está escrito em C. C está dizendo o seguinte. Para viver com níveis elevados de sal, acredita que algumas halófitas, como a quinoa, têm proteínas especiais de transporte chamadas antiporte. Elas ajudam a transportar os íons sódios e cloreto para diminuir as bexigas que saem das folhas ou dos caules, empurrando para fora os íons de hidrogênio H+ em troca. Beleza, né? O que a pessoa poderia pensar? Eu tenho Na e eu tenho Cl, né? Então, vai meio que equilibrar as cargas, mas isso não é uma garantia, né? Então, essa alternativa está errada, beleza? Então, essa aqui está errada. E a última diz assim, as interações interpartículas de Na e a água é do íon dipolo induzido. Dipolo induzido não, né? O dipolo, ele é permanente, né? Já tem um dipolo lá, já tem uma interação, vai formar lá uma camada de solvatação, né? Porque essa dipolo induzido seria, por exemplo, assim, Cl, Cl, né?
Não tem dipolo aqui, não tem dipolo. Beleza? Aí eu boto para interagir com uma outra, né? Com outro ClCl. Aí vai formar meio que menos, 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 mais, mais. Isso aqui seria um dipolo induzido, né? Porque a gente sabe que não tem dipolo essas partículas, né? Isoladamente. Essas partículas, né? Essas moléculas aqui, elas são consideradas apolares, né? Porque o vetor dipolar dela é zero, pois elas têm as mesmas eletronegatividades. Porém, quando elas estão em interação intermolecular, né, elas vão formar esse dipolo induzido. Porém, não. Aqui a gente vai ter uma camada de solvatação, uma interação com o dipolar. A água ela já tem o seu dipolo lá, né, por conta do vetor. Portanto, essa letra E está errada. Foi esse o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.